Paz do Senhor a todos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje será a lição 9 do segundo trimestre de 2025, que tem o tema O Caminho, a Verdade e a Vida. Então nós encontramos aqui nesta lição textual que nos traz o seguinte texto lá em João capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática desta lição nos traz o seguinte texto: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Tá? Então, a leitura que nós vamos fazer, a leitura da nossa lição aqui se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o 15. Então, você que tem aí a sua Bíblia, né, pode acompanhar conosco, ou se você tem a sua lição também, pode acompanhar esta leitura, que diz assim, João capítulo 14, versículo 1 ao 15. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, irei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me, que estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? Então nós temos aqui alguns objetivos para estudarmos, né, esse tema. Então a lição nos apresenta aqui 3 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Segundo objetivo para esse tema é discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E o terceiro é conscientizar que Jesus é o único caminho e a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Então, aqui nós temos esta lição, na qual passaremos aqui a estar explanando um pouquinho sobre este tema. E a introdução dessa lição, ela já inicia dizendo: a expressão eu sou, tá?
o caminho, a verdade e a vida, tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os discípulos ou seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui a lição nos apresenta, né, como afirmam os estudiosos do Evangelho de João, né, que a partir do capítulo 13, versículo 31, aqui Jesus ele se despede com as últimas instruções aos discípulos e ali orientando-os quanto aos dias futuros. Então, o Espírito de Jesus estava angustiado, pois sabia que sabia que Judas Iscariotes, né, havia deixado ali Satanás entrar em seu coração e ele seria traído e entregue aos homens de Jerusalém, como fala João capítulo 13, versículo 2. Então, Jesus ele traz a sua despedida, ele faz ali a sua despedida e conforta os seus discípulos, prometendo que eles não estariam sós. Então, depois de ele afirmar que voltaria para o Pai, como diz em João 14, versículo 4, né? Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então, essa declaração provocou a imaginação dos discípulos. E Tomé, então, pergunta, lá no versículo 5, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Versículo 5 faz essa pergunta, né? Então Jesus responde, né? Versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Lembrando que ali diz, ninguém vem ao Pai, não ninguém vai ao Pai. É ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse pronunciamento, Jesus diz que é a verdade que revela Deus. Ele é a verdadeira vida de Deus. Então, quando nós olhamos para essa passagem, aqui nós vemos que Jesus ele promete que levaria os discípulos para estar com ele para sempre. Então, é interessante, né, aqui essa promessa. E a lição nos apresenta aqui, né, a lição nos apresenta esse texto, quando Jesus ali, ele conforta os seus discípulos. Então vamos lá. Primeiro tópico diz o seguinte, o consolo e promessa do Senhor Jesus. Ali diz, primeiro ponto, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, pronunciando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João capítulo 13, versículo 31. E nesse discurso ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. Então, no versículo 4, o Senhor Jesus diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou. Como podemos saber o caminho? Então, por isso Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Esta afirmação de Jesus
revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Então, Jesus aqui, ele conforta o coração dos seus discípulos, né? Como nós lemos aqui, Jesus, ele percebeu que os seus discípulos também estavam perturbados desde o incidente de Judas ali, né? Com Judas Iscariotes, lá em João capítulo 13, versículo 21 ao 33. Então, Jesus disse aos seus seguidores, né? Capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Olha só. Esse era um modo de aquietar espírito dos discípulos. Mas não evitava o fato de que ele seria entregue nas mãos dos homens, cumprindo o seu desígnio divino de sofrer por toda a humanidade. Então, era noite, ali naquela hora, e Jesus foi para o Monte das Oliveiras, como fala Mateus capítulo 26, versículo 30, e ele estava angustiado, e os seus discípulos também estavam, como diz Mateus 26, capítulo 36 e 37. Todavia, Jesus estava no momento crucial da sua vida e do seu ministério. Ele nos deixou... ele os deixou na companhia dos discípulos naquele momento, né? Para falar com o Pai. Tudo estava se apressando ali para o momento da dor, da ignomínia, da vergonha e de todo o súplico que sofreria. Agora, no ponto 2 do primeiro tópico da lição, ali diz o seguinte: consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo nesse contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim, sendo aquilo que parecia uma derrota, era, na verdade, uma vitória, um fim trágico. Transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Então aqui Jesus, ele sabia o caminho inevitável que o levaria ao Calvário. Então, aqui, ao dirigir-se aos discípulos, ele fala, né? João 14, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus estava de fato confortando o coração dos seus discípulos para a perda momentânea que teriam. Então, na verdade, a alma do homem, Jesus, estava profundamente perturbada, como diz João capítulo 12, versículo 27, e capítulo 13, versículo 21. Ele tinha consciência de que no caminho para entregar-se nas mãos dos homens, sofreria ali ignomínia, sofreria vergonha e também seria crucificado. Então, esse sentimento de medo sob forte pressão emocional envolvia o coração e a mente também dos discípulos. Quando olhamos para o versículo 2 do capítulo 3, o versículo 2 e 3 do capítulo 14 do Evangelho de João, ali Jesus deixa bem declarado ali aos seus discípulos a razão de todo aquele sofrimento que seria para o bem de todos. O que parecia vergonha, como diz a lição, seria vitória. Então, o que parecia ser o fim, de fato, seria o começo de tudo. Então, o caminho a percorrer seria doloroso, mas o seu fim seria glorioso. No terceiro ponto do primeiro
tópico da lição diz o seguinte: uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais, preparadas para os seus seguidores. E a expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Essa realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja, alegria e anima aos corações, alegre e anima os corações dos fiéis. Nesse sentido, podemos já experimentar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim, será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. Então, Jesus, ele conforta aqui os discípulos com a promessa de que voltaria em breve, como fala João, capítulo 14, versículo 3, né? Então, ele declarou que o caminho de Deus é o caminho das moradas celestiais, que já estão preparadas para os discípulos. João, capítulo 14, versículo 3. E, sem dúvida, a expressão casa de meu pai, no versículo 2, né, refere-se ali ao céu. Então, os discípulos precisavam ter certeza de que onde Deus habita há muitas moradas preparadas para os fiéis em Cristo. Então, a igreja vive na expectativa da volta de Cristo. E a promessa do arrebatamento da igreja, meus queridos, e a ressurreição dos mortos em Cristo incendeia o coração dos cristãos. Num determinado tempo, só conhecido pelo Senhor, ele convocará os remidos e os reunirá para um encontro com ele nos ares, como fala 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. No capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 4 do Evangelho de João, né, capítulo 14, Jesus confirma para os discípulos que eles sabem para onde ele vai, porque conhecem o caminho. Então, o conhecimento que os discípulos tinham acerca da obra expiatória e do seu significado quanto ao presente e ao futuro, ali do seu mestre, né? Deu a Jesus a confiança para dizer-lhes, lá no versículo 4, vós sabeis para onde eu vou. Então, eles sabiam muito mais que a maioria dos judeus e aceitavam as verdades que os escribas e fariseus rejeitaram. Então, entretanto, seus discípulos eram homens com conhecimentos, homens com sentimentos e emoções. Por isso, não foi fácil para aceitarem o que Jesus estava lhes avisando, né? Mas os discípulos criam que o seu mestre era o Messias prometido, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e que deveria crer nele. No segundo tópico da lição, traz o seguinte título: Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Então aqui Jesus se revela como o caminho que leva ao Pai. Então, primeiro, nós temos aqui a dúvida de Tomé. No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Nesse evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar a sua dúvida. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surja dúvidas. Como assim? Como Tomé recebeu de Jesus a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também nós podemos ouvir estas palavras. Então, os discípulos que não conseguiram entender o mestre,
A lição fala de Tomé, mas temos aqui Judas Iscariotes, Pedro, Filipe, que nós vamos falar mais à frente também. E quando ele declarou, lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, a mente ali de seus discípulos foi aclarada e as dúvidas dissipadas. Então, em seu discurso final, Jesus queria, de fato, ter a oportunidade de comungar com eles. E ele fez um pouco antes do capítulo 13, na última grande ceia. Então, naquela oportunidade, Jesus deu-lhes a grande lição de humildade que deveria ser vivida pelos seus discípulos. Quando ali ele tomou uma bacia com água, né, e lavou os pés daqueles homens, como diz um capítulo antes, né, João capítulo 13, versículo 1 a 17. Entretanto, ali, alguns dos seus discípulos ainda tinham dificuldade para aceitar a separação do seu mestre. Tomé aparece no Evangelho de João como um discípulo leal, corajoso e que amava Jesus, como a lição nos apresentou aqui no segundo tópico. Mas ele teve coragem para expor suas dúvidas e perguntou então a Jesus, versículo 5 do capítulo 14, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Então Jesus logo a seguir deu a resposta, né, que está no versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então, outro personagem contundente também foi Judas Iscariotes, que tendo convivido com Jesus todo o tempo ele não conseguiu assimilar os ensinos de Cristo e por isso não creu nele o suficiente, né, ou suficientemente, preferindo trair o mestre, preferindo vendê-lo por 30 moedas de prata, como fala no capítulo 13, versículo 25 a 27. Então, deparamos-nos ainda com outra personagem, Pedro, e também Filipe, que mesmo depois de Jesus ter lhes dito, vós sabeis para onde vou, lá no capítulo 14, versículo 4, tiveram dúvidas em seus corações, né? Como diz ali o capítulo 13, versículo 36 e o capítulo 14, versículo 8. Então, eu e você não somos muito diferentes desses três discípulos. Tomé, Felipe e Pedro. Em relação a Judas Iscariotes, subentende-se que ele, de fato, tinha grande simpatia por Jesus, mas não o via como salvador da sua alma. Judas entendia ali que Jesus seria um libertador político do jugo romano sobre Israel. No ponto 2 diz o seguinte, as incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. E é notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe, ainda não tinha as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentimos ou nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus. Aqui, Jesus ele mostrou aos seus discípulos que ele era o caminho para o Pai. Então, Tomé, Felipe e Pedro tiveram dificuldade para entender a mensagem de Jesus, de que ele era o caminho para o Pai. Jesus então mostrou aos seus discípulos que o único modo de perceberem a singularidade da obra de redenção que faria mais à frente, o único modo de reconhecerem ao Pai seria através dele. E eles entenderam a relação da unidade
de Jesus com o Pai. No terceiro ponto fala o engano de Judas Iscariotes. Em João 13 é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. E por isso, não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu-o e vendeu-o por 30 moedas de prata. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais políticas para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Então, Jesus é o caminho para Deus, porque essa é a única verdade de Deus. Tá? João capítulo 1, versículo 14. Jesus é a verdade porque incorpora a revelação de Deus, né? Jesus é a graciosa autorrevelação de Deus para o mundo em pecado. Vamos lá? Terceiro ponto. Caminho, verdade e a vida. Terceiro tópico aqui. Então vamos ver o que a lição nos apresenta aqui. O caminho, a verdade e a vida. Quando nós lemos João capítulo 14, versículo 6, aqui nós vemos a relação do tríplice título de Jesus, que Jesus deu a si mesmo. Então, primeiro, eu sou o caminho e a verdade e a vida. No capítulo 5 aqui, tratamos da verdade que liberta o pecador. E nesse capítulo, Jesus mostra o caminho de acesso ao Pai Celestial numa perspectiva diferente. Primeiro, as dúvidas dos discípulos respondidas por Jesus. Aqui nós vemos que por não terem compreendido ali bem a obra de Jesus, alguns discípulos não sabiam como interpretar a que caminho ele se referia, a ponto de terem pensado na sua partida para o Pai, quando deveria entregar-se nas mãos dos seus inimigos para a morte. Ou então que Jesus os deixaria, né, e seguiria para outro lugar fora de Jerusalém. Então, os discípulos também poderiam estar imaginando que Jesus estivesse se referindo a tomar um caminho pelo qual eles deveriam seguir para alcançar o seu destino. Mas Jesus lhes mostrou um caminho diferente. Então Jesus assume ali o tríplice título, né? E para assegurar que ele era o que dizia ser, encontramos pelo menos 7 vezes Jesus se identificando como o eu sou. E todas essas referências nós encontramos no Evangelho de João, aqui a lição fala, né? João capítulo 6, versículo 48, João capítulo 8, versículo 12, João capítulo 10, versículo 9, João capítulo 10, versículo 11, João capítulo 11, versículo 25, João capítulo 14, versículo 6 e João capítulo 15, versículo... Então, cada um desses títulos, eu sou, revela características divinas de Jesus. Então vamos lá para o primeiro ponto do terceiro tópico. Ali diz, eu sou o caminho. Como analisamos em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Assim, quando o nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas
sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, Jesus é o caminho. Quando Jesus declarou, eu sou o caminho, não estava mostrando um caminho através de algum princípio ou de alguma regra, mas mostrava a si mesmo. Quando ele fala lá em Marcos 12, 14 e Lucas 20, 21, eu sou o caminho. Jesus nos guia no caminho para o Pai, porque a sua presença ilumina os que estão em trevas. Lucas capítulo 7 e 70. Lucas capítulo 1, versículo 79. Ele, pela sua obra expiatória, quando foi rasgado o véu do templo, escancarou o caminho da graça de Deus, mediante o rasgar da sua própria carne para abrir um novo e vivo caminho para Deus, como fala Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 21. Então, quando nos deparamos com o pronome eu, significa que não somos salvos por algum princípio que tenhamos adotado ou por alguma força espiritual, mas sim pelo Filho de Deus. O nosso Deus é um ser pessoal e, por isso, Jesus é a pessoa que nos une indissoluvelmente com Deus Pai, como diz Mateus capítulo 11, versículo 27 e 28. Agora, o segundo ponto diz, eu sou a verdade. Aqui a lição fala, Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema que revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo, assim sendo a verdade absoluta, imutável e incondicional, encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba a falsidade presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Então, Jesus Cristo é a verdade, a essência da verdadeira religião. Tiago, irmão do Senhor, ele escreveu lá na sua epístola, né? Em Tiago capítulo 1, versículo 27, ali ele diz que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, Jesus tem na sua essência o conteúdo único e singular que o mundo não tem. Ele é o verbo que se fez carne, como diz João capítulo 1, versículo 14. Ele é a verdadeira ou a verdade que o mundo precisava e ainda precisa conhecer, né? Ele é a verdade que se opõe à mentira, que opera no mundo. Ele é, portanto, a fonte fidedigna da revelação redentora que traz à luz o conhecimento acerca do Pai, como diz João 14, versículo 7. Né? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Né? Então, João capítulo 1, versículo 17. Então, João, aqui nós vemos que sabemos que a lei era a expressão do desígnio de Deus para com Israel, até que fosse revelada comunicada, né, a verdade a todos os homens. A verdade da lei era legítima, mas era transitória, até que literal e pessoal. Né? Deus revelou a verdade em seu Filho, Jesus Cristo, como algo absoluto e eterno. Tudo quanto Jesus dizia acerca de si mesmo era o que o Pai o delegou ali que falasse, né? Antes de subir ao Pai, após a sua ressurreição,
ele assegurou a continuidade de sua revelação e integridade do canon das Escrituras. Então, antes de subir ao Pai, ele fez a promessa de que seus discípulos receberiam o espírito de revelação da verdade para compreenderem as Escrituras. Estando ainda com eles, Lucas ali registrou o que Jesus disse lá no capítulo 24, versículo 44 e 45. Ele diz: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O apóstolo Paulo, ele orou pela igreja de Éfeso e pediu para que Deus, lá no Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, ele pediu assim: ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua esperança no santos. Tá? Então nós temos aqui. E por último, temos aqui: eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, a vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Esta realidade espiritual ocorre porque o nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Então, Jesus é a vida. E aquele que aceita Jesus Cristo como único caminho recebe sua verdade e submete-se a ele. E pela fé recebe a vida eterna. Então, quando ele diz: eu sou a vida, não está se referindo à vida física, a ter mais saúde e força, nem tampouco se refere ao fôlego e à respiração. Ele não está se referindo à vida da alma humana, e sim à vida que se opõe à morte, porque só Cristo pode dar a vida eterna. Como diz João 3,16, João capítulo 5, versículo 26, João 6,33, João 10,28 e João 11,25. Então, a conclusão da nossa lição diz o seguinte: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com ele. Então, aqui nós vemos o doutor e teólogo William Hendricks escreveu em seu comentário sobre João que esses três conceitos, caminho, verdade e vida, são ativos e dinâmicos. O caminho leva a Deus, a verdade torna o homem livre e a vida produz a comunhão com Deus. Então, a relação entre o caminho, a verdade e a vida fortalece a fé num Cristo que nos conduz à comunhão com Deus. Amém? Vamos para o nosso questionário, revisando o conteúdo. A primeira questão diz o seguinte: o que o proporcionamento do versículo 6 revela sobre Jesus? Resposta: revela que ele é o único meio de alcançar o Pai, é a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Segunda questão: o que a expressão casa do meu pai quer dizer? Resposta: a expressão casa do meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. João 14:2. Terceira questão: o que o episódio de Tomé nos mostra? Resposta: que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surja dúvidas. Quarta questão:
De acordo com a lição, qual era a visão de Judas a respeito de Jesus como Messias? Resposta: a sua visão do Messias restringia-se a questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Quinta e última questão. De acordo com a lição, o que o Senhor está afirmando na expressão "eu sou o caminho"? Resposta: quando o nosso Senhor afirma "eu sou o caminho", está declarando que Ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Amém? Então assim nós terminamos mais este conteúdo aqui de subsídio teológico da nossa lição 9, tá? Convidando você a inscrever em nossos canais e a ativar o sininho aí para receber semanalmente estudos bíblicos e doutrinários e também comentários sobre a escola bíblica dominical. Deus querido, te agradecemos, Pai, por mais esta lição, por mais esse estudo. Pai querido, pedindo a tua bênção, Senhor, sobre todos os professores, sobre todos os alunos que estarão, Pai, usando esse estudo, estarão aqui, Pai, aprendendo através deste vídeo, Senhor, através desta aula, sobre o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Tu és o nosso único caminho, tu és a nossa verdade, que nos leva à vida eterna. Pai, te agradecemos por tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.